oração a toda hora. Momento devocional. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu santo nome. Queremos te engrandecer, te louvar e te bendizer por sua bondade, por sua compaixão, por sua misericórdia, Senhor, que nos alcança todos os dias. O Senhor é o autor e consumador de nossa fé e nós te devemos, Senhor, reverência, te devemos adoração constantemente, Senhor. Louvado seja o teu nome sempre pelos teus feitos, pelas tuas obras poderosas na terra, porque o Senhor tem abençoado, fortalecido, animado, o Senhor tem aberto porta para pessoas, o Senhor tem concedido curas, milagres e maravilhas, porque todos os dias o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa alma. Então te devemos gratidão, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, que todos possam saber que não há Deus semelhante a ti, perfeito como o Senhor, amoroso como o Senhor, compartilhando a tua graça e a tua bondade em nossa vida, Senhor. Te adoro, Pai. Continua conosco, fala aos corações e cura as vidas, as almas, Pai. Em nome de Jesus, te adoramos e te bendizemos. Graças a Deus. Hoje, 8 de novembro de 2025. Oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo do Novo Testamento. Nosso subtema diz assim: em Filipenses, Paulo ensina a permanecer na alegria, confiança e unidade em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Com a prisão, ele destaca a importância da humildade, seguindo o exemplo de Cristo, a superação da ansiedade através da oração e a busca por pensamentos que são verdadeiros, justos, puros, amáveis e de boa fama e dignos de louvor. O apóstolo também enfatiza que a verdadeira força e contentamento vem de Jesus e não das circunstâncias externas. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa leitura do nosso versículo de ouro diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso irmão, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza por tristeza. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha que maravilha, né? Esse texto é muito rico. E ele mostra que Epafrodito foi até Paulo, enviado pelos irmãos filipenses, para suprir as suas necessidades. E aqui é bem claro esse propósito aqui, porque mostra que eles foram levar doações para Paulo. Paulo agora não podia trabalhar, né? Estava preso, apesar de a prisão não tratava preso com dignidade, ainda mais se fosse judeu. E com certeza Paulo, se não fosse socorrido pelos irmãos, passaria muita fome. Mas Deus usa os irmãos de longe para levar recursos a Paulo, seja alimentação, seja doações financeiras para que ele pudesse comprar, porque ele poderia, através dos irmãos que o ajudavam e que o assistiam lá em Roma, ele poderia pedir para comprar alimentação ou qualquer coisa como roupa,
ou material de higiene para que ele pudesse utilizar na prisão. Bendito seja o nome do Senhor. Nossas verdades inquestionáveis também estão. A nossa leitura foi em Filipenses 2, 25 a 27 e 30. Nossas verdades inquestionáveis, assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos capítulo 12, verso 12 e 13. Volto a dizer aqui, comunicai com os santos nas suas necessidades. Aqui Paulo estava se referindo justamente à busca de compartilhamento, de contribuição, de doação para suprir a necessidade em todo o sentido, de alimento, de vestimenta, de remédio, de socorro, enfim, tudo que fosse necessário para suprir a necessidade. Nosso destaque diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quanto aos mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, e tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quanto parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber. Olha aqui, de novo o financeiro, né? E de novo o socorro, seja em ordem financeira, seja em alimentos, seja em doações. Senão vós somente. Ele mostra que houve uma exclusividade dos irmãos da Macedônia. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para vós por vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível diante de Deus. Repare que a doação que ele recebia da parte dos irmãos, as doações, elas, para ele, era como cheiro suave diante da narina de Deus, aprazível a Deus. Não é aquela doação de vanglória, não é aquela doação para aparecer, não é aquela doação para que todos gritem seu nome, mas é aquela doação onde você apresenta aquilo mesmo com sacrifício. Porque não é fácil doar, não é fácil contribuir, não é fácil estender as mãos para as pessoas. Muitas das vezes a gente não está bem financeiramente, mas a gente espreme um pouquinho daqui e dali, ajuda um com o outro e de repente socorre aquela pessoa que está pior do que a gente ou que está necessitado de algo de urgência, né? Aí ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Filipenses 4. Né? Tem vários versículos aqui para você, nós lemos, e Deus abençoe. Nós vamos ter que correr porque a leitura está grande. Disse mais o rei Davi. Toda a congregação, Salomão, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu e ainda moço e tenro, ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro, prata, as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro e madeira para as obras de madeira, pedra sardônica e as de engate e pedras de ornamento, obra de embutir, para embutir, e toda sorte de pedras preciosas e pedras
mármores em abundância, e ainda na minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro e prata particular tenho demais. Eu dou à casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos da prata purificada para cobrir as paredes da casa, ou das casas, né? Ouro para os vasos de ouro e prata para os vasos de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de milhares e centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas também as deram ao tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito e voluntário deram ao Senhor, e também o Senhor, o rei Davi, se alegrou com grande alegria. Primeira Crônica, capítulo 29, verso 1 a 9. Por que eu fiz questão de ler esses textos? Porque a Epístola aos Filipenses, ela foca essa questão da doação financeira, né? Ela foca não só a questão de doar, como a pessoa diz, trazia só para... E aqui não está incluído o dízimo. Aqui está incluído qualquer contribuição, toda e qualquer doação, envolvendo tudo, né? Já na questão de Davi lá, eles dão o que é necessário para a construção do templo, mas eles também dão talentos. Não só, quando fala de vasos, prata para vasos, mas quando fala de talentos, eles estão se referindo à moeda da época que servia de negociação para a compra de tudo que fosse necessário, para o pagamento dos trabalhadores. Então, a obra de Deus, ela precisa ser feita com todos participando, né? Todo tipo de contribuição é necessária. Destaca-se a necessidade em todos os sentidos. A Epístola aos Filipenses, Paulo ensina a permanecer na alegria e confiança e unidade com Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, a alegria da oração. A vida de oração é fundamentalmente ao crente, faz parte do seu ministério sacerdotal. Devemos orar por todos os santos e fazer isso com alegria e satisfação. O segredo de orar com alegria é trazer no coração aqueles pelos quais oramos, e ao orarmos por eles, pedimos para que eles pedir para eles profundas e ricas experiências na vida em Cristo. Olha aqui, a primeira coisa aqui que Paulo se refere é a oração, a alegria da oração, no capítulo 1, versículo 3. E já começa falando dessa alegria da oração. Devemos estar orando com ações de graça. Ações de graça não é com cara feia, não é com ódio no coração, não é por força e nem por violência, é com alegria, com prazer de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, se humilhando aos pés do nosso Deus. Em Filipenses 1,18, a alegria no fato de Cristo ser pregado, anunciado, né? Os longos anos da prisão de Paulo, longe de ser atraso para o progresso do Evangelho, antes contribuía para o seu progresso. Paulo estava confinado dentro de 4 paredes, mas sua imaginação, segundo a linguagem que ele empregava, estava na vanguarda daqueles que pregavam o Evangelho, indo na frente, abrindo caminho para que os demais passassem e com a relativa facilidade. Está em Filipenses capítulo 1, verso 12.
Ao menos duas coisas positivas resultam da prisão de Paulo: é a guarda pretoriana e a elite do exército romano que estava sendo evangelizada. E os irmãos em Roma proclamavam o evangelho com mais desassombro. Até os inimigos gratuitos do apóstolo estavam pregando a Cristo. E Paulo se regozijava. Veja só que Paulo causa um despertamento muito grande. Tanto as pessoas lá de fora passavam a ouvir a palavra através dos irmãos, como através dos invejosos, que queriam, de alguma forma, entrar no meio do povo e conquistar o coração do povo para barganhar do povo, tirar alguma coisa do povo, se aproveitar desse poder. Mas Paulo, ele se alegrava porque, de qualquer maneira, o evangelho estava sendo pregado, ou por vanglória, ou por algum tipo de dosagem do coração, por amor, mas aqueles que pregavam o evangelho, para Paulo, era satisfatório, porque estava pregando. Uma hora, o Espírito Santo ia falar de acordo com o projeto que ele tinha para cada pessoa. Em Filipenses capítulo 1 e 25, bendito seja o nome do Senhor, a alegria na fé. Paulo enfrentava a vida com realismo, bem sabia que poderia ser condenado à morte, mas para ele, vida ou morte lhes eram indiferente. Tanto fez morrer como viver. O seu interesse era o bem-estar dos filipenses. Para eles, seria mais interessante que Paulo continuasse a viver. Seria para a alegria da fé deles, a alegria da fé resultante da comunhão dos santos. Apesar deles estarem a quilômetros de distância, não era pouco, né? E a dificuldade que era chegar em Roma, mas eles enviam Epafrodito para levar as doações, para levar as contribuições, para socorrer a vida de Paulo, né? E abençoar a igreja em Roma, através do falar, do pregar, do anunciar. E a guarda pretoriana começa a ser evangelizada por causa do poder do evangelho, que Paulo não se contenta, ele está preso, mas a palavra está solta, e a boca dele estava solta. Então ele aproveitava, e quantos não iam lá na prisão pedir para Paulo para falar, perguntar alguma coisa, saber de informações a respeito de Cristo, de como tudo aconteceu. Como é que Paulo, sendo romano, sendo judeu, mas sendo cidadão romano, se dava ao luxo de abandonar toda a sua vida de luxo para viver uma vida de pregador da palavra de Deus? A outra coisa, em Filipenses 2:2, fala da alegria da fraternidade cristã. Olha que coisa maravilhosa, né? Havia em Filipe uma tendência religiosa perigosa, a da fragmentação da igreja em partidos. Paulo reúne todos os elementos que contribuem para a união da vida e do amor entre os cristãos. E ainda acrescenta o exemplo supremo da humildade e da descida de Cristo do trono até a cruz, num esforço de combater o espírito partidário, e afirma que o que vai completar sua alegria é que os filipenses sejam de fato unidos na alma, verdadeiramente. Nada há que complete a nossa alegria mais do que isso: contemplar a união da igreja, a união da nossa família, a união e a humildade dos irmãos, a fim de que cada um considere os outros superiores a si mesmo. No versículo 3, ele fala do capítulo 2. Pode haver maior alegria do que esta? Com certeza. Olhando para que os anjos festejavam quando um pecador se arrependia, a gente pode dizer que não pode haver maior alegria do que essa. De ver alguém se arrependendo, de ver alguém deixando o caminho do erro, de ver alguém deixando o vício, de ver alguém deixando a idolatria, de ver alguém deixando toda espécie de consulta aos mortos, de ver alguém deixando a maldade, a violência e se entregando a Cristo. Não há alegria maior que essa. E saber que aquele alguém não irá para o inferno, ou seja, para o lago de fogo, se ele permanecer até o fim, como diz a palavra de Deus, e ser um vencedor em nome de Jesus.
Em Filipenses, capítulo 2, verso 17, fala da alegria do sofrer por Cristo. Sofrer traz alegria, por incrível que pareça, para Paulo trazia e para muitos que hoje sofrem, fogem, tentam salvar sua vida, mas eles não perdem a alegria de ter esperança de entrar no céu pelas portas. Nessa carta, constantemente Paulo está face a face com a morte, considera o seu martírio como probabilidade. Nestes versículos, Paulo se transporta em seu pensamento para o templo de Jerusalém na hora do sacrifício. A vítima está imolada e posto no altar. O fogo está aceso. Chegou o momento cruciante, o auge da cerimônia toda. O sacerdote derrama sobre a vítima a libação e é o que aperfeiçoa o sacrifício. Paulo se considera em libação, o que completa o serviço, o sacrifício da fé dos filipenses. O seu martírio seria justamente isso, a libação sobre o sacrifício. Por isso, os filipenses deveriam se alegrar e alegrar-se juntamente com ele. Alegria no sofrimento, mesmo que este seja o sacrifício final ou supremo. Ele incentiva os filipenses a não se preocupar com a morte dele. É provável, ele tem essa probabilidade que ele vai ser morto pelos invejosos, pelos odiosos, pelo imperador tirano, que não quer saber de nenhum judeu, que odeia judeu, que tem raiva de problemas dos judeus. E Paulo estava sendo apresentado ali, não era pelos romanos, Paulo estava sendo apresentado ali pelos judeus. A gente tem que entender isso aí. Não foi os gentios que acusaram Paulo de sedição ou de coisa parecida, não. Foram os judeus. Como eu tinha falado na palavra anterior, os judeus, eles vão chorar e lamentar. A Bíblia fala disso, que eles vão chorar quando eles virem o Cristo vivo sobre os montes das oliveiras, com as mãos furadas e os pés furados. Eles vão se lamentar, porque naquela hora Israel será lembrado de que o que ele fez? Ele crucificou o próprio Filho de Deus. A parábola da vinha se cumpre, né? A parábola da vinha se cumpre. O rei virá, ou o dono da vinha virá, pegará os trabalhadores traiçoeiros e os lançará nas trevas exteriores, ou seja, eles terão a oportunidade, eles vão ser lançados, muitos vão morrer e outros serão condenados. Por quê? Porque não procuraram dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo. Não procuraram viver uma vida de esperança e dar a Deus a glória, a honra, o louvor, a gratidão por tudo que Ele faz na vida da gente. Em Filipenses capítulo 2, verso 28 e 29, a alegria de receber e de honrar um amado servo de Deus. Epafrodito viera a Roma, enviado pelos irmãos de Filipos para servir a Paulo. Isso ele tinha feito com todo empenho e tinha adoecido e tinha estado à porta da morte. Deus, porém, o poupou para a alegria de Paulo e a alegria dos irmãos filipenses. O processo contra Paulo estava na véspera de ser resolvido e por isso Paulo esperava em breve dispensar os serviços de Epafrodito e mandá-lo de volta para Filipe. Paulo pensa na alegria com que este servo fiel de Cristo seria recebido pela igreja e de como seria honrado pelos irmãos. A alegria de receber a honra é uma coisa maravilhosa do servo amado de Cristo. Olha que coisa, né? Que coisa linda. Paulo apresenta justamente essa situação, que é muito importante que a gente ame os irmãos, que a gente ame a família de Deus, que a gente ame a igreja de Deus. Epafrodito foi mandado para levar as doações, chegou lá, adoeceu.
Com certeza isso trouxe dificuldade para os irmãos que estavam em Filipos, porque eles não viam Epafrodito voltar. Eles estavam na esperança. E como receber notícia? Não tinha, era muito distante. E era entre cristãos. Ficava mais difícil ainda. Mas Paulo manda escrito na carta tudo o que aconteceu, para que eles soubessem que aquele homem de Deus que foi levar a ele as suas ofertas, as suas doações, seu sacrifício de cheiro suave ao Senhor, ele adoeceu. O que mostra que não é porque a gente faz a obra de Deus, que a gente faz, canta, prega, anuncia a verdade, que a gente está isento de passar pelos mesmos problemas que o mundo passa. Adoecer não significa estar em péssimo estado espiritual diante de Deus. Epafrodito não podia estar sendo louvado pelos filipenses, louvado por Paulo, se ele fosse uma péssima pessoa, um péssimo ser humano. Porque Paulo fala da alegria de ter aquele homem ali. Mas mesmo tendo a alegria de tê-lo, mas como ele adoecera e passava já muito tempo que ele não voltara, Paulo queria devolvê-lo para que aquela igreja soubesse que aquele homem cumpriu o seu papel. E Paulo escreve sobre isso, eles recebem em mãos a carta mostrando que Epafrodito cumpriu tudo o que foi e muito mais. E ainda quase que morre, esteve à beira da morte, ou seja, quantas vezes Paulo não teve que orar pedindo que Deus não permitisse que Epafrodito viesse a morrer. Então, olha aí, veja a alegria que Paulo fala, da alegria de receber e de honrar um amado servo de Deus. Mas em Filipenses capítulo 3, verso 1 e 4, a alegria daquele que está em Cristo. Quando o divino mestre estava se despedindo dos seus discípulos, logo antes do seu suplício, ele lhes falava muito em alegria, disse: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João, capítulo 16, verso 22. Veja que Jesus, antes de partir, ele fala disso. Agora vocês não vão para onde eu vou, mas eu vou voltar. E eu vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Crede em mim, crede também em Deus, no Pai. Então, há essa necessidade da gente ter uma fé galopante, uma fé estabilizadora, uma fé consciente de que por mais doente, aflito, angustiado, como Paulo fala, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a estar bem, mas aprendi a passar por quarentena de açoite, por problemas sérios, por sofrimento. Mas ele não murmurava, ele não reclamava, ele não questionava Deus, ele apenas estava à disposição de Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 1, a alegria de quem ganha almas para Cristo. Nenhuma igreja local que Paulo conseguiu fundar dava-lhe a maior alegria do que os filipenses. Foi as primícias de Cristo na Europa. Foi fundada em muita tribulação. Era igreja leal ao seu fundador, uma lealdade provada através dos tempos, mas que nunca falhava. Não é de admirar que Paulo se alegre na igreja. Meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, assim estás firme no Senhor, amados. Ah, meus irmãos, com alegria quando encontramos os nossos filhos na fé, andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Em 2 João, capítulo 2 João, capítulo, versículo 4. Bendito seja o nome do Senhor, só tem um capítulo, né? Bendito seja Deus. Então,
Há muita alegria quando a gente vê pessoas servindo ao Senhor, pessoas que a gente anunciou, pregou a palavra, falou de Cristo. Hoje em dia há muita brigalhada em cima de pastores, de pessoas que fazem as coisas erradas na igreja, que causam escândalo, que desviam dinheiro. E por causa disso, muita gente está sendo instrumento de Satanás para, para denegrir ou para impedir que o evangelho seja pregado, para assustar a possibilidade de se mandar missionários, de apoiar missionários para a obra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 10 diz: a alegria de receber doações. Paulo relembra com gratidão as inúmeras vezes que os irmãos de Filipos o tinham ajudado financeiramente. Bendito seja Deus. Tantas vezes nas suas viagens missionárias, ele recebeu auxílio dos irmãos amados. Agora, estando preso, mandaram-lhe um mensageiro, Epafrodito, para servir a Paulo na prisão, mas não o mandaram de mãos vazias. Ele leva consigo uma oferta de doação do amor da parte dos irmãos filipenses. Paulo tem esta oferta como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Está em Filipenses, no versículo 18, do capítulo 4. Notemos na passagem as ofertas e as coletas especiais. Tudo isso na igreja local não é transação comercial, muito menos um imposto, mas faz parte do ministério sacerdotal de toda pessoa que serve a Deus. É sacrifício aceitável que oferecemos a Deus. A oferta da sementeira é aroma suave que agrada a Deus. E traz tanta alegria e tanta gente como foi no caso de Paulo. Eu lhes pergunto, sua igreja local tem plano missionário, investimento para suprir as necessidades dos missionários e as de sua família, daqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, os quais voltarão com alegria, trazendo consigo seus molhos? Salmo 126, verso 6. Quantos benefícios espirituais recebem aqueles que ofertam com alegria na obra missionária? Muitos são os ofertantes anônimos, mas que ofertam fielmente, sabendo de antemão que no Senhor o trabalho não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 58. Infelizmente não dá para a gente ler toda, mas se você puder ler, continuar lendo, você vai ver a respeito dessa questão da doação que eu coloco. Jesus recebia a doação e Judas roubava. Não roubava tudo, mas ele roubava. Mas Jesus recebia a doação. E era dinheiro, porque era na bolsa. Não podia colocar na bolsa comida. Ali, a bolsa que está falando é justamente o alforje que era colocado. Judas era o responsável, era o tesoureiro que recebia as doações para a compra dos alimentos, para a compra das necessidades que fossem necessárias para que o Jesus continuasse levando o evangelho. Porque quem é que vai dizer que todas as vezes Jesus parava numa casa e comia? Não. Tinha hora que Jesus estava como naquele evento que ele estava, que não tinha nada para dar para ninguém. E só tinha 2 pães e 3 peixinhos, né? Ou cinco pães, é uma coisa assim. O importante é que Jesus abençoa a vida das pessoas. E Jesus também é abençoado. Na hora que ele estava com a samaritana, ele mandou os seus discípulos comprar alimento, porque Jesus poderia passar tempos sem comer, mas seus discípulos não. Diferente de muitos obreiros hoje, líderes religiosos, que a sua mesa está farta e os seus seguidores, aqueles que são ovelhas do rebanho do Senhor, estão passando fome, necessidades, aflições. Quantos estão doentes, não recebem visita e quando recebem visita vão de mão vazia. Então é muito sério essa situação. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Momento da oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti e Te glorificamos por Tua bondade, por Sua misericórdia, por Sua compaixão, pelo Seu perdão, por tudo que o Senhor faz em nosso favor. Te apresento, Senhor,
cada vida que está comigo orando nesta madrugada e as pessoas, Senhor, que a hora que vão ouvir este áudio ver o vídeo, Senhor, estarão compartilhando comigo com a oração, estarão orando comigo, chorando comigo, buscando a tua face, Senhor, porque eu sei que não é fácil. A gente sabe, Senhor, de pessoas que vivem sofrendo, missionários, Senhor, que vivem afastados dos seus familiares, abandonado pelos seus patrícios, Senhor, justamente porque cada um pensa em si, é no egoísmo, é na presunção, Senhor. É aquelas pessoas avarentas que hoje pregam contra a contribuição dentro da tua casa, ou que são contra a contribuição, como se só houvesse a questão de fomento à liderança. Quantos, Senhor, pode deixar de ser avarento e estender as mãos ao pobre, ao necessitado, ao aflito, ao campo missionário, a pessoa que precisa levar sua família, porque não dá para abandonar a família e ir para o campo missionário. A tua palavra diz que quem faz isso, Senhor, este já perdeu a sua salvação. Ah, Senhor, mas a levar uma família para o campo missionário, Senhor, é muito difícil. É muito difícil. Quando eu já fui, Senhor, ao campo missionário, lá não tinha água encanada, lá não tinha energia, Senhor, lá não tinha telefone para a gente poder, Senhor, falar com as pessoas. O telefone poderia existir, mas não tinha, Senhor, rede telefônica. Então é muito sério, meu Deus, ver um missionário abandonado, ser longe do remédio, longe de hospital, longe de ajuda financeira, longe de posto de saúde. Assim eu vivi, meu Pai. E não é fácil anunciar o teu evangelho quando nós estamos, Senhor, passando por aflição, por angústias e por esquecimento e abandono, meu Pai. Não é fácil para aqueles que vivem na cidade, para aqueles que podem ir, Senhor, numa feira, para aqueles que podem comprar ou vender alguma coisa, é muito fácil. Mas para o missionário, não, Senhor, não tem como a gente ficar vendendo. Paulo tinha que parar, fazer sua tenda, para poder só os sábados, muitas das vezes, ter que anunciar o evangelho, porque ele tinha que vender a tenda para não trazer dificuldade a pregação do Evangelho. Mas hoje todo mundo é consciente, Senhor, que amar a Ti, servir a Ti, não é somente servir a Ti de boca, mas servir a Ti com sacrifício de cheiro suave, contribuir, ajudar, doar, participar como a igreja primitiva que vendia suas herdades e trazia e entregava ao pé dos apóstolos. Não é porque hoje, Senhor, os apóstolos de hoje são gananciosos, a maioria deles são satânicos, são injustos, são irresponsáveis, são pessoas totalmente avarentas, são pessoas que oprimem as outras, mas nem todos, meu Pai. Ainda existem pessoas sérias, responsáveis, fiéis, honestas, que fazem a tua obra, Senhor, e que não vivem na dependência dos outros, mas que se esforçam de todas as maneiras para alcançar o objetivo de trazer as almas para Cristo. Então, Pai, eu te apresento o meu louvor, minha gratidão, e te peço, Senhor, em favor de todos que oram comigo, para que as suas vidas sejam alcançadas, para que as suas vidas sejam curadas, para que as suas empresas sejam abençoadas. Pai, quando eu faço essa oração, Senhor, nós já fizemos outra anterior, meu Pai. Então, eu quero te pedir pelo meu país, pela minha nação, pelo meu estado, pelo meu município, pelo meu bairro, pela minha rua, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, pelos meus filhos e filhas, pelos meus cunhados e cunhadas, pelos meus irmãos, primos, sobrinhos, por todos os meus amigos e aqueles que não gostam de mim, Senhor, não importa. Eu quero que todos sejam abençoados, que todos sejam alcançados, que vidas sejam restauradas, que milagres aconteçam e que vitória chegue à casa de cada uma das pessoas que servem ou não servem ao Senhor. Que o Senhor possa ver a porta se abrindo dos corações e vidas serão abençoadas, eu sei, porque grande é o Senhor
em misericórdia. Recebe a minha adoração e a minha gratidão, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Te adoro.